A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo. Está no ar uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos mais uma vez, o nosso Congresso Espírita, 5º Congresso de Juiz de Fora, Traide Hotel, bairro Cascatinha, dias 14, 15 e 16, 14, sexta-feira, início 18 horas. No sábado, dia 15, manhã, tarde e noite. Domingo, início às 8 da manhã, término às 13 horas. Palestrantes de várias partes do país: André Trigueiro, âncora do Jornal da Globo, Maiara Rocha, Brasília, Jorge Eliahar de Rondônia e muito mais. Compareçam. Vou convidá-los também para uma sessão de cinema que acontecerá na Casa Espírita Maria de Nazaré nesta sexta-feira. Teremos então palestra, mas sim uma sessão de cinema com pipocas, refrigerantes. Venham para cá compartilhar desses momentos agradáveis. E os filmes espíritas são inspiradores, traz um conforto íntimo muito grande. Então estamos aí convidando a todos a estarem conosco dia 14, sexta-feira, 8 da noite. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre fé e singularidade. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949 novamente 59. E o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Acreditamos que as coisas e as pessoas é que nos fazem infelizes. Mas isso não é verdade. Somos causa e efeito de nós mesmos. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre fé e singularidade. Sobre a fé e singularidade, e entre as infinitas reciclagem a fazer, vejamos que uma velha e costumeira forma de análise sobre a qual nos debruçamos quase todos nós, nos temas da vida moral, do espírita cristão e em torno da mensagem de Jesus Cristo. Espírita cristão porque, na verdade, o espiritismo é o cristianismo redivivo. Já perceberam, meus companheiros, com que frequência empregamos as frases "é falta de evangelho no coração"? Muitas vezes falamos isso para os outros. Falam do evangelho, mas fazem exatamente o contrário. Sem evangelho não teremos solução.
chegaram em má situação na vida espiritual porque não viveram o Evangelho. Falam do Evangelho, mas não aplicam. A ausência do Evangelho em sentido levou aquele grupo à derrota. São vários comentários que nós falamos a respeito daqueles que não têm uma fé sólida, que não buscam os ensinamentos de Jesus. Não são poucas as vezes em que, para explicar os motivos que fracassou ou de erro, assinala-se que a causa encontra-se na falta de viver os ensinos do Evangelho. Mas será? E a boa conduta, a dignidade, o respeito, o carinho pelo seu próximo, a convivência pacífica com os familiares, não contam? Não? Às vezes são mais cristãos do que muitos de nós. Há que se pensar. Absolutamente não ousaríamos consertar tal questão. Contudo, uma oportuna e desafiadora indagação precisa ser lançada a título de repensar caminhos e abrir ângulos de enriquecimento no tema. Poderíamos, por exemplo, indagar para debalde e atualização de nossos pensamentos o seguinte: por qual motivo as criaturas não vivem o Evangelho? De pronto surge uma resposta chavão, porque é muito difícil seguir os ensinos de Jesus. Entretanto, para sermos sinceros conosco, essa resposta não explica nada palpável. Então teríamos que, para aprofundar aqui, questionar: e por que é tão difícil seguir os ensinos da Boa Nova? As pessoas costumam dizer isso: é muito difícil. Aqui deparamos com um dos pontos de convergências mais comuns nos entendimentos que realizamos no Hospital Esperança, no mundo espiritual, chamando exercício de impermanência, uma atividade de readaptação com espíritas recém-desencarnados que se fixaram em formas convencionais de pensar, cultivaram a ilusão de terem alcançado pleno domínio sobre os assuntos da vida espiritual, sendo convocados terem sido alcançado pleno domínio sobre os assuntos da vida espiritual, sendo convocados a reexaminar amplamente suas convicções e inspirações para além da morte física. Aqui nós estamos tratando de espíritas desencarnados, não só de espíritos, mas aqueles espíritos que foram espíritas enquanto estavam aqui encarnados. Por sugestão do benfeitor Bezerra de Menezes, vamos compartilhar algo sobre semelhante iniciativa com os amigos da carne, a fim de verificar com antecedência uma filigrama das reciclagens em que somos convidados no país da verdade, ou seja, no mundo espiritual. O exercício de impertinência é constituído de ciclos de debates entre os co-idealistas que já conseguiram recuperar-se de momentos mais dolorosos, ou ainda com aqueles que, mesmo guardando relativo sossego interior adquirido na recém-fim da reencarnação, carecem de reaver esse dinamismo mental de soltura nos conceitos e visões. Para integrarem-se como o divino mecanismo universal da transcendência e da mutação, portanto, a esse fenômeno da vida mental chamamos de desilusão ou rompimento, certezas amarras colecionadas durante a passagem pela hipnose do corpo. Nós nos prendemos a muitas ilusões, né? Ilusões de que vamos ficar aqui para sempre, que nossos corpos não vão adoecerem, que não vamos envelhecerem, né? Nós nos apegamos muito a isso, enquanto a vida na Terra ela é efêmera. Esse exercício tem etapas variadas e entre elas o acesso do participante a informes muito preciosos e provavelmente e previamente selecionados por nossa equipe sobre suas precedentes existências, quando cristalizaram no campo mental algumas matrizes emocionais que funcionam como piso para muitos das atuais ilusões, certezas que carregam para a vida extrafísica. Uma das primeiras e mais motivadoras perguntas nessa tarefa, destinada especialmente aos seguidores de Jesus, é exatamente essa que referimos acima. Por que não se vive o Evangelho? O que impede o homem
de aplicar os ensinos de Jesus, porque tem havido tanto discurso e pouca prática nos últimos 2000 anos na Terra. É fato, né? Isso também é incontestável, de que você encontra pessoas, líderes religiosos, que têm uma facilidade muito grande de expor a mensagem cristã doutrinária, mas está muito distante dessa realidade no seu convívio diário. É importante assinalar aos queridos amigos de ideal no corpo físico, muitos dos quais encontram-se angustiados com a sua infidelidade aos textos, roteiros do espiritismo cristão, que ninguém em sã consciência deixe de aplicar intencionalmente o que aprendeu, e se faz ainda assim a questões muito profundas na intimidade do ser que merece uma análise madura e caridosa, antes de nomear essa atitude de hipocrisia ou má fé. Resguardar-se nesse enfoque habitual, que destaca a origem de todos os nossos problemas e dores devido à falta de vivência evangélica, tem levado muitos corações ao simplismo, incentivando ou estabelecendo superficial com cunho religiosista. Temos fundamentos bastante sensatos na doutrina espírita para estabelecer pontes com todos os ramos da ciência, da filosofia, a dilatação de nossos olhares sobre essas indagações que poderão ampliar horizontes na construção da fé racional. Lembrando também a todos que quando nós fazemos algum tipo de crítica, estamos referindo a nós mesmos, aos espíritas cristãos e não aos demais cristãos, uma vez que a doutrina espírita não se prende a isso. Não estamos aqui para causar contendas, né, e criticar outros segmentos religiosos. Acreditamos que as coisas e as pessoas é que nos fazem infelizes. A edificação do homem, o povo reclama, sobretudo, lucidez intelectual sobre as causas de nossas atitudes. Para isso, somente abandonando visões fixas e ampliando perspectivas de compreensão. Muitos corações, bafejados pelas claridades do Espiritismo, chegam por aqui como alunos que fizeram cola, ou seja, viveram às expensas do que pensavam outros co-idealistas, ou seguiram os ditados mediúnicos com rigor na letra. Em face disso, deixaram de experimentar a mais notável vivência da alma enquanto na carne, a solidificação da fé raciocinante. Dissemos fé raciocinante porque, ao se colocar que possuímos uma fé raciocinada, inferimos que as noções de doutrina, por si só, são suficientes para gestá-la automaticamente. Todavia, mesmo com tanta luz nos raciocínios, aurida com a literatura e os recursos de ensino usados nos centros espíritas, o desenvolvimento da fé pensante não ocorre por osmose, e sim por etapas pertinentes à singularidade de cada criatura. Não existe fé raciocinada coletiva, conquanto nosso movimento libertador, em razão de engessamento filosófico e tendências psicológicas dogmáticas, tenha-se aferrado demasiadamente a padrões e convenções que estrangulam a criatividade e a liberdade de pensar. Fé raciocinada é um fenômeno psicológico e emocional, construído a partir do desejo autêntico e perseverante de compreender o que nos cerca. Conquista somente possível através da renovação do entendimento e da forma de sentir a vida. É conquista individual, construção íntima e pessoal, e não pode ser considerada como adesão automática a princípios religiosos ou ideias que nos parecem aceitáveis e convincentes. E quanto mais maleabilidade intelectiva, mais chances de alcançarmos a fé que compreende e liberta. Fomos educados para obedecer sem pensar, aceitar sem questionar. A cultura humana não é rica na arte de estimular a pensar
e filosofar, debater e reinventar. A fé racional somente está lograda quando aprendermos a pensar moral e a pensar sobre si, a debater sobre as vivências inferiores com espírito de liberdade, distante da censura e das recriminações, com coragem para distanciar de estereótipos. A chamada conscientização é uma conquista intransferível, individual, somente possível quando permitimos a nós mesmos analisar nossa singularidade com amor e ternura, sem punições e culpas. Não existe melhora íntima concreta sem trilharmos essa vivência emocional. A educação na Terra passa por grandes transformações. Penetramos a era da curiosidade. Queremos entender a vida, queremos saber quem somos. A maior conquista da etapa hominal é a capacidade de raciocinar. No entanto, se essa habilidade não for utilizada para a aquisição gradativa da consciência de si, estagnaremos no patamar de colecionadores de certezas que nos foram transmitidas, esbanjando muita informação e carentes de transformação. A boa nova espírita tem que saltar da ilha da inteligência e integrar o reino do coração. É necessário abolir as fantasias do que deveríamos ser e aplicarmos a sentir o que somos de fato, laborar com nosso eu real. Nossa tarefa primordial, portanto, é recriar o conhecimento espírita, adequando-o à nossa singularidade, sem com isso querer criar novos estereótipos de padrões coletivos, respeitar os ensinos gerais, mas desvendar os nossos mistérios interiores, únicos no universo. Eis o desafio da renovação espiritual. É tão penoso viver o Evangelho, porque, em verdade, é penoso o contato com o nosso eu real, para o qual toda a mensagem de Jesus é dirigida. E para evitar esse contato, a mente capacitou-se a gerir as ilusões em milênios de experimentações, sendo muitas delas um mecanismo de fuga e proteção para isentar-nos do contato doloroso com a verdade sobre nós próprios. Existe um simplismo prejudicial quando nos acostumamos a afirmativas de periferia. Lancemo-nos a essa intrigante questão sobre quais são os motivos pessoais de não vivermos o Evangelho e emergerão para a consciência todo um manancial de reflexões com as quais haveremos de trabalhar em favor de nossa maturidade. A bula universal da palavra cristã, para a qual terá dosagem e componentes específicos, conforme o estágio espiritual em que se encontre, não sendo oportuno copiar receitas. A singularidade é fundamento determinante da forma e da intensidade com que nos apropriaremos individualmente da vivência cristã. Nessa perspectiva, inclui-se as razões pelas quais nem sempre fazemos aquilo que pregamos. Não se vive o Evangelho, entre outras infinitas questões, porque não se tem trabalhado ainda nos grupamentos humanos, inclusive os espíritas, um método que permita esse autoencontro com bases educativas para a alma em aprendizado. O autoconhecimento solicita orientação segura e objetivos nobres para não se desvirtuar em autoflagelação e dor, normas severas e reprimendas, mecanismos típicos do religiosismo, que se destina à massificação, com total descrédito, à exuberância dos valores individuais que deveriam florir em nossos caminhos. Quando desejamos o bem, sentimos o amor, a compaixão e a fraternidade pelo outro. Quando desejamos o mal, sentimos o ódio, a raiva e a indiferença ao outro. Quando desejamos estagnar, sentimos a preguiça, o pessimismo e a descrença.
Quando desejamos o progresso, sentimos o idealismo, o otimismo e a fé. Entre nós é muito conhecido o enunciado: desejando, sentes, sentindo, mentalizas, mentalizando, ages, que estabelece uma realidade geral sobre a rotina da mente. Desejo, fenômeno da vida mental inconsciente, conquista evolutiva de valor na formação da consciência. Podemos classificá-lo como uma inteligência instintiva, ampliando o espectro das pesquisas modernas sobre a multiplicidade das inteligências. Temos o desejo de viver, desejo dos sentidos, desejo de amar, desejo de pensar, desejo de raciocinar, desejo de gratificação, todos consolidados no que vamos nomear como inteligência primária automatizada, guardando vínculos estreitos com as memórias estratificadas do psiquismo na evolução hominal. É dessa inteligência que são determinados o impulso do sentir conforme o desejo central. Desejo esse que mais não é senão o reflexo indutor da rotina mental na vida do homem. Intensificando ainda mais essas forças impulsivas do desejo central, encontramos os estímulos sociais da atualidade delineando novos hábitos e atitudes, no fortalecimento de velhas bagagens morais da alma através do instinto de posse, degenerando em apego lamentável no rumo das apropriações desrespeitosas entre os homens. Na convivência, a intromissão desse hábito de posse estabelece o ciúme, a inveja, a dependência e a dor em complexas relações. Façamos uma análise mais atenta. O afeto, como expressão do sentimento humano, carrega em muitos lances da experiência relacional um conglomerado de desejos. Entre eles encontram-se aqueles que nos mantêm na retaguarda espiritual, carecendo de educação, a fim de não fazer da vida interpessoal um colapso de energias em circuitos delicados de conflitos e atitudes desajustadas do bem, provenientes de ligações mal sucedidas e possessivas. Devemos trabalhar para que todos os nossos consórcios de afeto, com quem seja, progridam sempre para a desvinculação, abstraindo-se de elos de idolatria e intimidade ou desprezo e mágoa, posturas extremas no terreno dos sentimentos que conduzem aos excessos. O afeto que temos é somente aquele que damos, porque o experimentamos nas nascentes do coração, irradiando de nós. E porque é nosso, podemos dar, gratificando mais plenamente em cedê-lo ao outro que quer criar vínculos doentios por exigi-lo de outrem, se aprisionamentos velados ou declarados. Em verdade, esse possuir afetivo é a nossa busca de completude. Entretanto, a verdadeira complementaridade gera autonomia, liberdade e crescimento, enquanto essa possessividade gera escravidão, desrespeito e desequilíbrio. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Compromisso com a consciência. Você certamente já leu ou ouviu algum dia a notícia de roubo, incêndio, naufrágio ou explosão de algum bem móvel ou imóvel que pertencia a alguém. No entanto, jamais deve ter lido ou ouvido uma manchete com os dizeres: foi roubada a coragem desta ou daquela pessoa. Foi extraviada grande porção de otimismo. Quem a encontrar, favor devolver no endereço citado. Ou então, incêndio consumiu toda a fidelidade de fulano, ou naufragou a honestidade de Beltrano. Enfim, nunca tivemos notícias de que as virtudes de alguém tenham sofrido assaltos ou outro dano qualquer. E, no entanto,
Isso é uma realidade em nosso mundo. Acontece diariamente quando as negociatas indignas põem por terra a honestidade e a honradez desse ou daquele cidadão que sucumbe ante grandes quantias em dinheiro ou favorecimentos de alguma ordem. Essas virtudes que se deixam arrastar por interesses próprios não são virtudes efetivas. São ensaios muito frágeis de virtudes. Quem verdadeiramente conquista a virtude jamais a perde. Contou-nos um amigo, jovem advogado que labora num órgão público, que em certa ocasião estava com uma pilha de processos sobre a mesa, quando seu superior entrou na sala e tomou 2 deles. Os pôs de lado, recomendando: "Quero que você arquive estes processos." O advogado perguntou por que razão deveria arquivá-los, recebendo a explicação de que os acusados eram seus amigos e lhe haviam rogado esse favor. O moço, que tinha compromisso com a própria consciência, fez com que os processos seguissem seu curso normal. Tempos depois, os acusados tiveram que arcar com as custas do processo e indenizar vários cidadãos aos quais haviam prejudicado. Quando questionado por seu superior sobre o ocorrido, o advogado argumentou que o fato de os acusados serem seus amigos não era suficiente para isentá-los da responsabilidade de seus atos. Caso o jovem advogado não tivesse firmeza de caráter, poderia ter dado ocasião a que fosse registrada em sua ficha espiritual a seguinte anotação: "Este espírito sofreu nesta data um assalto da corrupção e da prepotência. Foram furtados seus bens mais preciosos, a fidelidade e a honestidade." Felizmente, isso não aconteceu. A existência nos convida, a cada sol que nasce, ao exercício sublime da retidão e da paz interior. A fidelidade ao dever é a bússola que orienta a alma em mares revoltos. A honestidade na conduta é o brilho sereno de quem não teme o próprio encontro diante do espelho. Ser íntegro na ausência de testemunhas é a verdadeira medida da nossa maturidade espiritual. Não existe grandeza maior do que honrar a palavra empenhada e o compromisso assumido com a vida. O dever retamente cumprido floresce em sono tranquilo e consciência leve, o maior tesouro do espírito. Sejamos operários do bem, transformando o cotidiano em um altar de serviços prestados com nobreza. A fidelidade aos valores do Cristo é a ponte segura que nos confere harmonia e paz de espírito. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não aprendidas ou não entendidas que precisam ser recapituladas. Somos eternos aprendizes, não somos detentores da verdade absoluta. Estamos desenvolvendo a cada dia, a cada passo, sabendo que a natureza não dá saltos, mas ela segue seu curso. Então o homem não pode se considerar um ser imperfeito sem pretensões de melhoria. Pelo contrário, nós estamos aqui para aprendermos. E Deus nos vê como seres ainda infantis quando cometemos os nossos equívocos, mas Ele nos dá a oportunidade de redenção, de trabalho no bem para mudarmos a nossa conduta. Que Ele nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade para mais um dia de estudo e que possamos viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Chico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos